com esse tema, né, nós convidamos Ciro Guedes, psicólogo, né, ele é graduado em neuropsicologia, com abordagem humanista, centrada verdadeiramente na pessoa, tá? E tem também o curso, é estudioso em, me ajude aí, Ciro, é em gama-terapia, né? Gama-terapia e meditação, tá? Isso. Ele é YouTube, tem um canal, tá certo, gente? Quem puder acessar lá, acesse. Tem uma meditação maravilhosa que ele faz, ele ensina como fazer, tá certo? Então é isso. Então, agora nós vamos ficar com ele, ele vai palestrar. O que vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, viu? Pode ir lá no chat, porque depois vai ter essa interação com Ciro, tá certo? Então, assim, aproveito bastante, um bom dia e um bom ACC para todos, tá? Tchau, tchau, beijos. Bom dia. Então, para iniciar, eu gostaria de agradecer a Nádia por esse convite, de estar aqui com vocês, para falar um pouco sobre a adolescência e muito na luz dos atendimentos que eu venho tendo, né? Eu já estou há bastante tempo na área clínica de psicologia e também fazendo a avaliação neuropsicológicas para adolescentes, e eu acabo me deparando muito por trás dos bastidores que acaba adoecendo os adolescentes nesse tempo atual. E também, né, essas músicas, esse preparo que foi feito aí pelas professoras, né, leva a uma reflexão, né, de como o adolescente ele se vê hoje, como é que o adolescente ele se sente solitário, né? E eu quero trazer alguns pontos gritantes de que eu vejo essa geração de adolescentes sofrendo hoje. Por exemplo, ansiedade, né? É algo que, para mim, é muito comum. Eu gostaria de saber de vocês como é isso para vocês. Também sobre automutilação. Eu vejo uma onda de automutilação, cortes que são feitos no braço, e cortes que são feitos nas coxas, ou cortes que são feitos na barriga, em alguns casos, em todos esses pontos, no mesmo adolescente. Também falar sobre a depressão e o pensamento suicida. E dentre outros assuntos, dentro desse assunto da adolescência. Mas eu não gosto muito do modelo de palestra onde se torna um monólogo, onde o ouvinte não participa. E eu gosto desse feedback para ver o que está acontecendo, eu gosto que interajam, eu gosto que perguntem. E para a gente poder iniciar, eu queria saber de vocês, né, o que é adolescência para vocês, né? Quem quiser se prontificar e falar um pouco sobre o que acha da adolescência, o que a adolescência pode falar. Licença, bom dia a todos. Davi Cauã levantou a mão. Pode falar, Davi. Oitinho, bom dia. Bom, para mim, a adolescência é aquele momento de você perceber que você é o seu momento de saber não tá vindo a palavra, mas tipo a sua independência, achei. O seu momento de independência, pois você está crescendo, você percebe que você não é mais do jeito que você era antes, que você agora tem novas responsabilidades e tem que arcar com essas responsabilidades. E muitas vezes muitas das vezes o adolescente não consegue cumprir com essas responsabilidades, que ele percebe que ele está chegando, e por ser muita responsabilidade que ele antes não tinha nem noção do que era antes, que a infância era aquele momento de brincadeira, de diversão. Aí, com a chegada da adolescência, isso já vai mudando um pouco. E é tipo a independência financeira, ao momento de você perceber que é hora de você ter o seu próprio dinheiro, suas coisas próprias. Então, para mim, a adolescência é o momento que você cria a sua própria independência. Muito bom, Davi. Muito bom. E essa
luta para criar a independência, de sair do ninho dos pais, né? Que isso causa uma ansiedade e, para alguns adolescentes, isso paralisa bastante. E a gente vai entender alguns motivos que faz com que isso paralise. Alguém queria mais falar sobre o que é adolescência? Ciro, tem alguns comentários aqui, ó. Camille da Hora, ela falou que é mais um ciclo, certo? Janaína, ela botou que acha que é um período da adolescência, é um momento onde você cresce, amadurece e aprende com alguns erros. Nicole Vitória, ela falou que acredita que a adolescência é um momento da construção pessoal do que a pessoa é. Mércia Silva, ela falou também que a adolescência é a pior fase que existe. Muitos sentimentos misturados, na concepção dela, é uma loucura. Muito bom. Entendi. E para a gente poder estar iniciando, para poder falar do adolescente, vamos entender como é que esse processo ele surge, né? A adolescência nem sempre foi... A adolescência não é um processo maturacional do nosso corpo, para alguns estudiosos. É um processo sócio-histórico. Como assim? Né? Há tempos atrás, tinha a criança, da criança se tornava o adulto. A criança, com seus 12, 15 anos, casava, a criança trabalhava como um adulto. A criança era vista como um adulto pequeno. Não tinha esse conceito de adolescência. E quando vai passando o longo do tempo na nossa história, os modelos socioeconômicos eles vão se modificando também, onde a escassez, a industrialização, ele faz com que o indivíduo, para ser alguém na vida, ele precisa estudar, ele precisa de um tempo, e começa a haver leis de proteção à criança, porque para a gente se desenvolver hoje, cada vez mais a gente precisa ter estudo. Por exemplo, antes, você ter o segundo grau era suficiente, né? O segundo grau já era uma condição onde tinha magistério, tinha contabilidade. Você saía do segundo grau com uma profissão. Um exemplo. E hoje, ter o segundo grau apenas não diz muita coisa, né? Você não consegue... muitas vezes você não consegue crescer na vida só com o segundo grau. Pelo menos isso que é vendido na nossa sociedade. Então, é necessário fazer faculdade, é necessário isso. Então, como é que a pessoa vai ser um adulto completo se ela precisa passar por todo esse processo? Logo, o conceito de adolescência ele vai sendo criado. E a própria adolescência ela começa a fazer revoluções na história, como o movimento punk na Inglaterra na década de 70, os caras pintadas aqui no Brasil na década de 90, e começa a adolescência ela criar uma identidade. Um sociólogo chamado Karl Marx, ele criou gerações, né? Ele definiu a adolescência em gerações, que essas gerações ela varia de país em país. Mas no Brasil são 5 gerações. As gerações tradicionais, que são nascidos antes de 1945, que presenciaram ou que estavam vivos, né, quando aconteceu grandes mudanças, ruptura na nossa história, como guerras mundiais, como processos históricos. E eles tiveram uma vida completamente diferente do que temos hoje. Esse conceito de adolescência ele não estava formalizado ainda. Então, a visão de trabalho, a visão de compromisso, a visão de estabilidade era muito importante, né, em um tempo de escassez. Depois veio os baby boomer, que nascido em 1946, entre 1964. Talvez os avós de vocês, eles passaram por isso. Era uma época de protesto, de empoderamento, de valores. E aí vem a geração X, que são os nascidos de 1965 entre 1979. Possivelmente, alguns pais de vocês. E nessa época, no processo da história, começou a ter uns males da sociedade,
como crack, como a AIDS, surgiu mais ou menos nessa época, e o empreendedorismo começou a ser uma característica muito forte dessa geração. Depois veio a geração Y, a geração dos milênios, a geração da qual eu pertenço, que é a geração de nascidos em 1980, entre 1995. Nessa época, a tecnologia ela começou a ganhar uma força tão grande e começou a modificar essa juventude, né? Começou a ter, também se valorizar o trabalho em grupo e começou a ter uma visão diferente entre marketing com a realidade. Começou a vir, né, a explosão também das redes sociais no final dessa geração. E o que é que eu vejo hoje, vocês me dizem se vocês concordam, que muitas vezes as redes sociais ela faz uma propaganda, a gente faz uma propaganda de nós como um produto e como consumo, né, curtida, como tudo isso, e faz com que a gente se perca dentro desse processo de observar o que está na rede social, meu perfil, meu avatar na rede, e até que ponto aquilo ali é um avatar sobre mim e aquilo sou eu, né? E como é que isso se reflete? Eu vejo assim, eu recebo pacientes que acabou de postar, chega um adolescente, quando eu olho na rede social, acabou de postar uma foto super alegre, de um lugar super bonito, e aí, quando você dá uma olhada no Instagram dessa pessoa, parece que a pessoa está super feliz, que está tudo tranquilo, que está tudo bem. Mas quando chega cá no consultório, por trás dos bastidores, a pessoa, ou tentei me suicidar hoje, um exemplo. E aí, você vê que é completamente destoante o que é apresentado nas redes sociais e o que está por trás dos bastidores. E quando a pessoa ela entra na rede social, isso é algo para todos refletir nesse momento, quando a gente entra na rede social, a gente tem uma impressão de que tá todo mundo bem, que tá todo mundo feliz, que só eu tô triste, que só eu não tô conseguindo achar o meu lugar, entende? E não consegue perceber que essa rede social ela é completamente falsa, né? Ela aquilo é tudo um avatar criado por cada pessoa e necessariamente ela não é esse avatar. Faz sentido isso para vocês? Eu gostaria de escutar um pouco sobre vocês. O que é que vocês acham disso? Licença, Davi Cauã levantou a mão, pode falar. Bom, eu super concordo. Bom, uma vez eu estava refletindo sobre o Instagram, essas redes sociais, e tipo, eu parei para pensar que quando a gente chega na adolescência, a gente ganha duas vidas. A gente ganha duas vidas, duas facetas das nossas vidas. Uma vida na rede social, que é como a gente vai se mostrar para as outras pessoas, e a nossa vida real, que é como a gente está. E, tipo, muitas das vezes a gente se perde nas duas vidas, pois a gente tem hora que a gente quer se cobrar para mostrar aos outros como a gente está se sentindo bem, como a gente está se sentindo alegre, e tem a nossa vida real, que é como a gente está se sentindo ansioso, triste, se cobrando, por causa dessa segunda vida, que é nas redes sociais. Então, uma vida implica na outra. Isso é muito interessante porque é uma mistura de coisas, é uma mistura de sentimentos. Você quer mostrar para as outras pessoas que você está bem, que não quer preocupação, mas ao mesmo tempo você está se cobrando para que você mostre para outras pessoas que você está bem, ou seja, você se força a sentir uma coisa que você não está sentindo. Bota um sorriso no rosto para fingir que está bem. É aquela figurinha que tipo tem uma máscara de uma pessoa alegre, mas está chorando por dentro. Muito bom. Isso mesmo. E, Davi, o que você falou é muito interessante. Eu vi uma postagem uma vez, assim, no Facebook, de uma pessoa aleatória lá que postou, e aí ele falando assim,
agora eu vejo quem valoriza as minhas relações ou não. Aí ele comparou uma foto dele sozinho, tinha recebido, sei lá, 100 curtidas, não lembro o número, e uma foto dele com a namorada que tinha recebido 10 curtidas. E aí ele julgou que as pessoas não queriam a felicidade dele por causa do número de curtidas. E eu fico pensando, puxa, como é que ele está fazendo como métrica, né, o que as pessoas pensam sobre ele, sobre as curtidas. Então como essa vida que o Davi trouxe aí, essa vida virtual, ela acaba nos confundindo. Não é, ele não chegou para pessoas para perguntar, ele não interagiu com essas pessoas, ele avaliou baseado em um número de curtidas. Então, será que eu estou vivendo minha vida ou estou vivendo o meu avatar? Né? A gente tem que parar para se perguntar. E o que às vezes falta nessa geração é um senso crítico. Um senso crítico para poder, eu vou falar mais sobre ele, para poder questionar, como o Davi fez agora, questionar, peraí, será que eu não estou levando muito a sério essa rede social? Porque o que acontece? Eu acho que a maior loucura é quando você começa a acreditar que você é aquele avatar. E você não é aquele avatar. Só que ninguém é aquele avatar. Quando você começa a acreditar que você é aquele avatar, todo mundo é aquele avatar. E não é. Isso precisa estar bem claro, porque isso é um dos pontos maiores hoje para a ansiedade. As pessoas... Quantos de vocês em casa, sem conseguir dormir, tá no celular lá vendo? Tá triste, mas só eu tô triste. Uma mera ilusão. E, por último, temos a geração Z, os centênios, os nascidos de 1996 até os dias de hoje, que imagino que possa ser a maioria de vocês, apesar de não ter perguntado a idade de vocês. E essa geração, elas entram dentro de um mundo tecnológico muito mais intenso, né? E a gente vive em uma sociedade fast food, tudo precisa ser rápido, né? Eu acho isso incrível, né? Você está em casa, se você quiser uma namorada, você entra no Tinder. Um clique, você está conhecendo uma pessoa. Você quer sair para algum lugar, um Uber. Você quer comida, você pede. Hoje tem até, se eu quiser comprar uma cerveja, eu posso pedir pelo aplicativo, a cerveja chega na porta de minha casa. Eu acho isso impressionante, né? Tudo virou dentro de uma velocidade, dentro de uma dinâmica super rápida, super prática, super isso. Só que alguns processos de nossa vida não são assim. Não é assim, de uma hora para outra. Eu não posso pular uma etapa para outra. Não sei quem já assistiu aquele filme de Clique. É um filme de comédia onde o cara tem um controle remoto. E ele acelera todo momento ruim que acontece na vida dele. Ele acelera e ele só vive... Ele pula aquela parte ruim, né? Tipo, ele perdeu o emprego, está desempregado, ele está sofrendo com isso, aí ele avança até quando ele consegue um emprego, entende? E ele não passa por nenhuma questão frustrante, porque ele pula. Eu vejo hoje, né, o adolescente muito assim, do tipo, eu tô mal, eu vou beber, eu vou usar droga, seja lá qual droga for, ou aqueles que tomam medicação, uns passam para o psiquiatra, tem aquela receita de medicação, e outros tomam por conta própria, e aí eles se entopem de remédio, porque eles não conseguem lidar com a dor da rejeição do outro, com a dor de ainda não estar engajado onde gostaria de estar engajado, né? Várias dores que o adolescente tem, e eles, por não conseguir sofrer aquela dor e curar aquela dor, eles pulam, como naquele filme, eles pulam essa etapa tentando apagar, se drogar ou qualquer outro tipo de situação para não vivenciar aquilo, porque aquilo é muito doloroso. Só que o grande problema é que aquela dor nunca é sarada. Então, por exemplo,
uma menina ou um menino que dá um fora ou sai de uma relação que causa uma dor, muitas vezes para o adolescente, enorme, porque uma coisa que me falaram uma vez, e isso ficou gravado, o que fica do primeiro amor é a ilusão de que era para sempre. Muitas vezes acontece isso. Só que o fato de não conseguir lidar com essa dor e tentar pular essa etapa, você vai em algum outro momento se deparar com essa dor de novo. E essa ferida que já doía antes, hoje dói muito mais. E ela já está infeccionando, já começa a ter dores em outras partes, que se era uma ferida que era no joelho, agora você não pode mais colocar o pé no chão, porque a perna toda dói. E chega um momento que você não quer nem mais sair de casa, porque você não, em momento nenhum você quer enfrentar essa dor, você quer lidar essa dor, você quer sempre tentando fugir dessa dor. O que é que vocês acham disso? E ao invés de melhorar, só piora. Sim. Porque não sabe lidar com a dor, arranja uma forma errada de curar a dor, errada entre aspas, porque na nossa cabeça aquilo é o certo a se fazer, ao invés de conversar com uma pessoa, e aí não conversa com a pessoa com medo do que a pessoa provavelmente vai achar daquele problema, e não vai ajudar da forma que ela quer, e nada ajuda nada, e essa dor só piora. Sim. Hoje temos um outro problema, né? E eu estou apontando alguns problemas para vocês, para ativar o senso crítico de vocês. E quando a gente começa a questionar de modo assim saudável as nossas atitudes e o nosso ambiente, isso é um trampolim para a mudança. E a gente vive hoje em uma era muito de informação do que conhecimento. Qual a diferença? Antigamente, né, se você queria fazer um trabalho de colégio, você ia para a biblioteca, pegava um livro. Eu não fui muito dessa época, não, mas você pegava um livro, você tinha que estudar e você aderia a todo aquele conhecimento e fazia o trabalho. Aquele conhecimento começava a fazer parte de você. Hoje, um trabalho escolar, o que é que o aluno ele faz? Ele busca informação, que é diferente do conhecimento, para fazer o trabalho, né? O Google, que é extraordinário, mas ele só serve para nos dar informação, não para adquirir conhecimento. Mas isso é um mal de nossa sociedade. Esse é um problema de nossa geração. E precisamos questionar o que é que eu estou aprendendo. Será que eu só estou vivendo pegando informação? Né? Fica tudo fluido, tudo líquido, tudo com pouco significado, porque eu vivo buscando informação e não conhecimento. O que é que eu sei? Né? Enquanto eu tiver essa visão de que eu vou sempre tentar buscar informação para tentar resolver aquele problema e não querer entender aquele problema, eu não consigo me concentrar. E como é que isso também contribui para acontecer? São tantas distrações que nós temos hoje, né? Netflix, Disney, videogame. Não estou criticando nada, que eu gosto de tudo isso. Mas a forma como é usado, né? São tantas coisas que a gente acaba tirando, roubando as nossas atenções. E a gente precisa dar tempo ao tempo de cada coisa. Esse pensar no futuro, né? Ele é um pensar extremamente ansioso. É uma preocupação grande no futuro e um pouco comprometimento com o momento presente. É um outro ponto para ativar o senso crítico de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem 2 estudantes que acabaram de entrar na faculdade. Né, está preocupado extremamente com o futuro, se ele vai se formar, ou se ele vai conseguir se formar, se ele vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo que vai se formar, será que ele vai conseguir emprego? Será que vale a pena mesmo ele estar nesse curso? Será que um monte de questionamento sobre esse futuro dele fazer o curso? E o outro
estudante, ele não está muito preocupado com o futuro. Ele só está ali prestando atenção na aula, sem essa preocupação do futuro. O que está preocupado com o futuro, se ele vai ser um bom profissional ou não, se ele vai ganhar dinheiro, como é que vai ser esse diploma, isso, aquilo. Quando, sei lá, passa 4, 5 anos lá na frente, é possível que esse que estava muito preocupado, ele não se tornar um bom profissional, porque dentro do tempo dele de faculdade, ele não prestou atenção no que precisava aprender. Ele ficou mais dentro de um tempo que não era se preocupando com algo que não era aquele momento de se preocupar. E aquele que não estava com essa preocupação grande sobre o futuro, ele se torna um bom profissional, porque ele estava ali assimilando, ele estava mais preocupado em aprender a aula, em entender o que estava passando sobre o que vai acontecer com ele no futuro. E eu recebo muitos adolescentes hoje assim, completamente desconectado com o momento presente. Ou no passado, que causa depressão, ou no futuro, que gera ansiedade. E a ansiedade hoje também, ela não cuidada, ela pode evoluir para um quadro de depressão. Então, essas questões, elas são muito preocupantes. Antes de eu ir para outro tópico, alguém queria falar alguma coisa? Alguém queria dar algum comentário? Ciro, tem um comentário aqui, ó, da aluna Bianca de Jesus. Falou sobre a sua fala na tecnologia, né? Sobre o Instagram. Aí ela falou assim, ó, concordo muito. Minha baixa autoestima, às vezes, não deixa nem eu ficar no Insta por causa disso. Sim. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Só Caio Antônio, que quando você falou sobre as atividades, sobre o conhecimento, aí Caio botou que tem algumas pessoas que pagam, né, para fazer os trabalhos, as atividades. Sim. Mércia também escreveu aqui agora. Tem uma frase que eu li uma vez que diz o seguinte: é mais fácil domesticar o demônio do que expulsá-lo. Isso acaba me fazendo questionar a forma com que a dor acaba causando na minha vida. Tipo, tem coisas que eu não consigo simplesmente superar, sabe? Sei que pode ser errado, mas fazer o quê, né? Sim. Lembrando que sempre todo esse questionamento é para a gente questionar, né? Para a gente poder parar para pensar. Que quando a gente para pensar sobre alguns moldes que fazem com que eu me sinta mal, eu começo a questionar o próprio molde. Por que ele está me fazendo mal? Será que ele faz sentido? A gente precisa questionar esses vilões que nos deixam mal, né? E que sobre a rede social, a gente acaba ficando preso dentro dessa rede social. E sobre o último comentário de uma colega aí que falou que muitas vezes ela não consegue superar essa dor. E quando começa a perceber que não está conseguindo superar essa dor, não tenha medo de pedir ajuda. Né? Esse é o momento de estar pedindo ajuda, pedir ajuda a um profissional. Né? E não procurar na internet algumas questões, né? Que é um outro ponto que a gente vai entrar. Que, aproveitando essa deixa, eu já vou começar a falar sobre isso. Sobre automutilação. Né? Acho que o Davi quer falar, né? Pegando um pouquinho ainda a ramificação que o senhor falou sobre o aluno, sobre pensar muito no futuro e o que pensa mais no momento presente. Bom, esse é um pouquinho... porque, tipo, é a hora que a gente aprende a lidar um pouco com a frustração. É um momento importante de, tipo, a gente planejar demais e quando a gente vê que aquilo não está sendo do jeito que a gente planeja, mesmo a gente se esforçando, porque tem horas que a gente se deixa procrastinar e nesse momento de procrastinação, a gente se deixa perder um pouco no nosso propósito.
E aí é nesse momento de procrastinação que muitos adolescentes passam quando estão naquela foicidade de tenho que planejar isso, eu tenho que planejar isso, eu tenho que planejar aquilo. Aí acaba se perdendo um pouco e não consegue, muitas das vezes, realizar o que planeja. É o planejar demais e fazer de menos. Sim. Sim, de fato. É viver muito dentro da teoria e não vivenciar a prática. Planejar é importante, mas a prática ela é mais importante ainda. E esse planejamento excessivo afasta da prática. E às vezes o adolescente ele quer estar perfeito para poder agir. E às vezes tem que agir do jeito que a gente está. E a construção ela é feita dentro do processo da prática. Nem sempre a teoria vai te dar segurança suficiente para a prática. É a prática que vai te dar essa segurança. Um ponto que eu vejo, que eu recebo muito no consultório, né? Não sei como é aí para vocês, que é a questão da automutilação, que são pessoas que fazem esses cortes, né, no corpo. E são casos de pessoas que chegaram em um momento, perceberam que precisam de ajuda e não pediram ajuda. E essa dor psicológica, ela é tão grande que a pessoa prefere fazer cortes físicos no corpo para tentar substituir essa dor, né? Isso acaba se auto-sabotando, né? Se auto-enganando, porque a dor ela continua. E isso não é uma forma também de escapar essa dor. A pessoa que se automutila, ela não tem a intenção do suicídio. Ela tem a intenção de substituir a dor psicológica por uma dor física. E para aqueles que estiverem passando por isso, procure ajuda para cuidar disso, entende? E aqueles que também estão próximos de pessoas que têm esse comportamento muito comum, né, acontecendo na adolescência, incentiva essa pessoa a procurar ajuda, porque ela precisa. Isso é um outro problema da nossa juventude hoje. Um outro problema é o bullying, né? O bullying parece algo simples, mas não é tão simples. Isso marca o adulto de hoje. Às vezes ele tem questões, ele chega no consultório com baixa autoestima, com alguns comportamentos depreciativos, né? Alguns comportamentos não funcionais, devido à situação de bullying no colégio, que foi tão grave que carrega para a vida inteira. E para entender o bullying, existe a vítima do bullying e o autor do bullying. Os dois sofrem do bullying, né? Muitas vezes, aquele que quando você pergunta assim, pô, como foi que você superou o bullying? Quando te chamavam de gordinho, quando te chamavam de magrinho, quando te chamavam disso, daquilo. Assim, eu comecei a perturbar os outros também, entende? E aí, uma tentativa de não sofrer o bullying é fazer o bullying. Porque fica assim naquela... parece que tem um momento no colégio que isso parece ser uma seleção natural, né? Você parece ser uma selva, né? Ou você é a presa, ou você é o caçador. E aí, para se sair da posição de presa, a pessoa se torna um caçador. E esse movimento não ajuda. E se vocês souberem o quanto impacta a vida de uma pessoa quando você pratica o bullying, que às vezes ela está rindo, você está brincando, falando de uma característica dela, expondo uma característica dela, e ela ainda ri, ela ainda brinca com você, mas por dentro está toda ferida. E hoje o bullying digital, né, o bullying ele tem uma dimensão muito maior, porque
quando é assim, algo que aconteceu num colégio isolado, a pessoa às vezes muda de colégio, muda de cidade, isso, aquilo tudo passa. Mas quando vai para a rede, quando vira um meme, a pessoa fica marcada para a vida inteira. Muitos casos de suicídio aconteceram por uma questão de bullying. Por exemplo, o cara que chegou no colégio, tem uns anos atrás, chegou no colégio e saiu metralhando o colégio inteiro, matando um monte de gente. Quando a carta que ele deixou, ele relatava que naquele colégio ele sofria uma série de preconceito, agressões psicológicas, um monte de questões, e fez com que ele, né, chegasse num ponto de explosão. Entende? Isso não é um pensamento racional. A gente precisa questionar esse pensamento. Agora, eu gostaria de saber de vocês, o que, é que vocês acham sobre a questão da automutilação e sobre a questão do bullying. Como é isso para vocês? Se faz parte da realidade de vocês aí, ou não? Ciro, duas pessoas já comentaram aqui no chat. Ó, Evelyn da Conceição, ela botou assim: me mutilava muito, porém minha família nunca entendeu o porquê. Porém, eu fazia isso por conta dos traumas do passado e a autoestima baixa. Porém, me sentia melhor quando eu me cortava. E Caio Antônio também, ele escreveu assim, que entendia, né, a colega, e já até tentei acabar com tudo, ele falou. E Nicole Vitória, ela falou: acho que se todo mundo que sofre bullying for praticar, vira uma bola de neve. São esses comentários até o momento. Sim. E são comentários muito atuais e está acontecendo em diversas escalas dentro da nossa juventude. E a gente precisa desse questionamento, de ser diferente, porque o rumo, olha que compromisso grande, o rumo da próxima geração vai depender de vocês, porque vocês estão passando por isso e esse tipo de conhecimento que a gente está trabalhando aqui hoje vão ser o que vocês possivelmente vão levar para os filhos de vocês, para ele estar mais preparado para a situação tecnológica, do fast food, de toda a nossa geração histórica hoje no momento, para poder lidar com essas questões e evitar esses tipos de conflitos. Então, eu acho que só trabalhos assim que pode mudar o nosso futuro, para a gente ter uma geração mais saudável. Um outro ponto, né, sobre sexualidade. A sexualidade, eu sinto que nos colégios falta, eu não sei como é o colégio de vocês aí, mas na minha avaliação, baseado nos pacientes que eu trago, eu acho que falta a nossa sociedade levar matérias sobre sexualidade para o colégio, né? E eu acho que isso fica, né? Às vezes fica devendo. O jovem ele entra nesse mundo da sexualidade todo perdido, né? E hoje existem várias definições, né? Definições, né, da sexualidade, onde deixa tudo embaçado para o jovem. E o jovem que se vê na situação, ele deve pedir orientação, né? E o colégio ele tem que ter esse compromisso também de levar essa questão da sexualidade pro adolescente. Isso não é só no colégio. Eu vejo nas faculdades, por exemplo, na própria faculdade de psicologia, o assunto sobre sexualidade também é sempre visto como um tabu. Sempre tem essa questão e isso acaba mexendo também com essa individualidade desse adolescente. Se faz sentido isso para vocês. Outra questão que também tem uma ligação é a nossa questão, como a gente vê o outro. Olha que coisa interessante. A gente criou uma comparação com o outro muito forte, né? O outro ele tem um significado muito importante para a gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para
vocês refletirem. Por exemplo, se eu trabalho em uma empresa e nessa empresa eu trabalho comissionado e eu ganho, sei lá, R$ 2.000 por comissão. Só que nessa empresa que eu trabalho, todo mundo que trabalha nessa empresa recebe 5.000, 8.000, R$ 10.000 de comissão. E eu só ganho R$ 2.000 de comissão. Eu ganho muito ou pouco? Talvez alguns de vocês disseram que ganha pouco. Mas se eu trabalho em uma outra empresa e eu ganho R$ 2.000 de comissão. Só que nessa outra empresa, o pessoal recebe 500, R$ 300 de comissão, né? E eu recebo 2.000. Então, eu ganho muito ou pouco? E alguns podem dizer, claro que eu estou acelerando todo esse exemplo, que ganha pouco ou ganha muito, né, dentro dessa condição. Porque o muito e o pouco está associado com o outro. Mas imagino que o pensamento saudável seja, se eu trabalho em uma empresa e ganho R$ 2.000, mas mês passado eu ganhei R$ 1.000, mês passado eu ganhei R$ 500.000, esse mês eu ganhei R$ 2.000, eu estou em evolução. Eu preciso ver o que é que eu fiz de diferente que fez com que o valor de comissão que eu ganho dobrasse. Eu preciso incentivar mais isso para que eu possa ganhar mais meses adiante. Se eu trabalho em uma empresa e eu ganhava 5.000, 6.000, 8.000 de comissão e agora eu ganho 2.000, eu desci o nível. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu deixei de fazer para não receber esse valor de comissão? Então, eu acho que a referência nossa tem que ser nós mesmos, não o outro. E voltando para o nosso caso da adolescência, quando o adolescente entra na rede social, ele está se pontuando, colocando como referência de felicidade o outro, e não ele. Entende? E precisa observar na sua própria história onde é que eu estou evoluindo, onde é que eu não estou. Entende? Às vezes, um que tirou nota 10 e o outro que tirou nota 8, mas o que tirou nota 8, semestres passados ele estava tirando, sei lá, 5, e agora ele tirou 8, uma vitória para ele. Não importa se o outro tirou 10. É a construção dele. Só que a gente compara a felicidade com a felicidade do outro. O próprio conceito de felicidade é distorcido. A felicidade é um momento. A felicidade não é um estado constante. E o conceito que... às vezes a gente precisa refinar o conceito que a gente tem sobre o que é a vida. O que é viver, né? Viver não é ser feliz, passar tudo feliz para sempre. Talvez a literatura, alguns livros de autoajuda, a novela, a ficção mostra que a vida tem que ser tudo lindo, tudo feliz, tudo perfeito, tudo... Mas não, a vida ela contempla felicidade, momentos tristes, doença, perdas, decepções, frustrações, né? Rejeições. Tudo isso faz parte da vida. E enquanto a gente não entender que todos esses processos fazem parte da vida, a gente sofre, porque quando a gente se depara com uma rejeição, poxa, tem alguma coisa errada. Não era para estar acontecendo isso comigo. Eu estou sendo rejeitado, porque não contempla isso como uma etapa da vida. É muito difícil a gente viver sem ser rejeitado, sem sentir dor, sem sentir perda. É impossível você passar ao longo da vida sem passar por tudo isso. Isso faz parte do processo. Mas talvez essa geração ficou tão protegida, diferente. Se você ver a história, se você escutar a história dos próprios pais, dos nossos próprios pais, eles falam de uma vida sofrida, uma vida sem condição, uma vida onde eles foram obrigados a trabalhar cedo, onde alguns não tiveram o privilégio de poder estudar, onde eles passaram por decepção, rejeição, não sei o quê, e eles conseguiram chegar onde eles chegaram. Pelo fato de a gente não ter... A sociedade mudou tanto, e a gente não ter passado por muitas coisas que nossos pais passaram, a gente se sente desprotegido. E quando a gente recebe
questões como essa adoece. Adoece de uma maneira muito profunda. Comentem, podem falar. O que é que vocês acham sobre isso? Ciro, já tem alguns comentários aqui, ó. A aluna botou assim: eu já sofri bullying, mas nunca pratiquei porque eu sei como é horrível, não faço com as pessoas o que eu não gostaria que fizesse comigo, certo? O outro, eu sei o que é sofrer bullying, até isso me machuca e muito. O outro aluno escreveu, isso é certo, né? Concordando com a afirmação da colega. Não se deve fazer com os outros o que você não queira que aconteça com você, mas tem uns casos isolados que as pessoas fazem bullying para não sofrer, escolhem fazer o ato para não se tornar ou voltar a ser vítima, né? Tem outro aqui também que escreveu assim: o bullying ativou muitas inseguranças minhas. Uma pessoa falou de uma insegurança minha rindo, e eu ri também, mas aquilo me afetou demais por dentro. E hoje isso é uma das coisas que eu mais odeio em mim e sempre tento esconder. O outro é eu não entendi. Eu acho que eu preferia quando eu fazia isso. Ultimamente fez de eu rir, ignorar ou retrucar para acabar com isso. E eu partia para a agressão. E agora eu tenho mais medo do fato de eu reagir ao bullying do que sofrer porque eu perco o controle. E uma aluna falou que nunca sofreu bullying. Esses são os comentários. E Davi Cauã levantou a mão. Aí você comenta, ou Davi Cauã fala e depois você comenta. Pode ter vontade. Pode falar, Davi. Eu estava pegando o que o senhor falou sobre a sexualidade. Hoje em dia isso é literalmente um tabu. De tanto que, tipo, quando a gente não conversa, a gente procura. E muitos adolescentes adiantaram as coisas demais porque não conversaram. Tipo, do jeito que tá hoje em dia, tudo mais fácil, tudo mais acessível. E quando os pais não conversam, e esse processo está acontecendo no corpo do adolescente, ele vai procurar na internet o que está acontecendo com ele. E isso já adianta uma coisa que não era para adiantar ainda por causa de uma conversa. De tanto que eu sou a prova viva disso, porque minha mãe não conversa comigo sobre sexualidade nem nada. Tipo, a gente tem um momento que a gente tem que... essa é a parte principalmente da adolescente. Tipo, como minha mãe não quer conversar comigo sobre esse assunto, eu vou pesquisar. Eu tenho que ter a minha própria coragem de ir na frente. E isso vai botando o caminhão na frente dos bois. E também falando sobre o que o senhor estava falando das frustrações, eu lembrei muito do filme Divertidamente. Que, tipo, é literalmente assim, tipo, no desenho, tipo, passa várias emoções que a gente passa atualmente. Tipo, a alegria sempre queria estar na frente da tristeza. E no final do filme perceberam que as duas andam juntas. Tipo, o momento que a gente vai ter não é só de alegria, não é só de tristeza, anda junto. Cada tem um rio tem afluentes, tem nascentes. Isso vai no seu próprio fluxo. Sim. Esse filme, Divertidamente, não é um filme para criança, é um filme para adulto mesmo, porque é super didático. E ele mostra isso. E essa visão de vida. Foi muito bom o seu comentário, Davi. Que a vida, ela não é só felicidade. No filme Divertidamente, eles percebem que a tristeza, tudo que a tristeza toca, ela deixa triste, a pessoa chora, não sei o que e tal. E eles tentam limar com a tristeza. Depois eles percebem que a tristeza fazia parte do processo de construção da personalidade da pessoa. Que a gente precisa... A felicidade... Aqui, a felicidade é um contraponto da tristeza. Você não tem como ser feliz se não houver tristeza, né? Não há luz sem a noite. A luz existe porque a noite existe e vice-versa. Se só existisse a luz e não existisse a noite, talvez a gente não chamasse a luz de luz. A gente estaria com um ato normal.
entende? As coisas existem em contraponto à outra. Faz parte do Yang e Yin, né? Do equilíbrio. Então, observar a vida nesse paradigma pode mudar tudo. Outro ponto que a gente pode estar trazendo aqui sobre as cobranças familiares, né? Os pais, né, eles têm uma visão do filho, às vezes, diferente. Os filhos têm uma visão dos pais diferente. E eu gosto de uma frase que eu costumo falar assim, a frase por trás da fala, né? A fala por trás da fala. O que é que talvez os pais estejam falando ali para o filho e o filho não consegue entender? Tipo assim, você não vai sair com os seus amigos, com esses amigos, porque eu não quero, você tá debaixo do meu teto, tem que ficar aqui. E tem aquelas coisas assim que, para o adolescente, isso é extremamente agressivo e forte, faz que gere revolta, gere toda a situação. Mas aprimorar esse olhar de entender, né? Por que ele está falando isso, né? Porque será que o que o pai quer dizer é que, eu gosto muito de você, tenho medo de te perder e eu me sinto inseguro quando você sai com esses colegas do qual eu não conheço direito, tal, entende? E eu estou falando para não se chatear, né, com os pais, mas poder compreender a razão. Porque o que falta muitas vezes é compreender o diálogo dentro que é um outro ponto, o diálogo dentro das relações era se perder, tanto a relação de casal como a relação de família em geral. Existe um conflito, e não diálogo, a discussão, e não diálogo. O que é um diálogo? O que é um conflito? Conflito é quando eu ataco você, e se eu te ataco, mesmo que eu esteja comunicando algo importante, né? Mas eu falo isso em um tom de voz, de uma forma de ataque para o outro, entende-se que o outro vai corresponder com outro ataque. E acaba que não chega a lugar nenhum. Né? Às vezes tem um problema, o problema não é meu, o problema é seu por causa disso, o problema não é meu, é seu por causa disso, e o problema está aonde? O problema existe, mas ninguém se coloca como também co-participante desse problema. E dentro de um diálogo, não. Um diálogo, você vai falar as suas questões, a sua visão, sobre o que você acha. Dentro de um diálogo, um tom de voz baixo, onde você vai reconhecer a sua parte do erro nesse processo, onde você não vai só apontar a problemática, mas vai trazer também a solução. O que é que falta? Às vezes, um questionamento com os pais você não precisa trazer uma solução. Não tenta elaborar uma solução com ele. É só receber como ataque e devolve como ataque. E os pais, muitas vezes, eles não tiveram um preparo. Eles não são psicólogos, eles não são, né, uns educadores. Muitas vezes eles não tiveram um preparo para poder lidar com os seus filhos de uma maneira, né, mais dentro da linguagem deles. Eles são de uma outra época. Uma época que, quando ele olha para essa época, ele não consegue perceber muito bem o que está acontecendo. E alguns pais conseguem se atualizar, alguns pais são mais novos, mas outros não. E precisa também de nós poder olhar para esses pais e entender que são porque o adolescente, ele tem uma posição no mundo de que tudo precisa girar em torno dele, e ele precisa também entender que ele precisa compreender o mundo de qual ele está. Não é só o mundo que precisa compreender ele. Se isso faz sentido para vocês. E, claro, eu não estou falando isso como para poder criticar o comportamento, mas para poder despertar o senso crítico, de a gente começar a nos observar e a gente começar a criticar, né? Tem uma coisa da filosofia que é muito importante, né? De você filosofar sobre a própria vida. E a gente está perdendo isso. A gente só chega lá, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo. A gente não reflete sobre o porquê disso. Por que isso acontece? Como é que isso se constrói? Como é que... Será que pode ser diferente? Outra cultura é diferente? Como é isso?
a gente está perdendo esse ato de pensar. E aí a gente precisa retomar. A próxima geração ela precisa estar mais preparada para lidar com isso. Outra, o que é que vocês acham? Tudo ok? Tudo bem aí? Alguém não concorda? Não tem problema não concordar. Eu adoro quando não concorda. Pode falar, Davi. É uma frase que eu ouvi uma vez de um filósofo que, tipo, a gente tem que aprender com os erros dos nossos pais para não cometer no futuro. Por exemplo, muitas das vezes os atos que os nossos pais cometem eram os atos que os pais deles também cometiam. É um ciclo. E a gente tem que começar a compreender esse ciclo. Por exemplo, minha mãe às vezes me controla. Eu descobri porque a minha avó também controlava ela. Tentava ter essa sensação de controle. E isso vai quebrando esse ciclo aos poucos. Não é de uma vez, é aos poucos. Porque tudo na nossa vida é literalmente aos poucos. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Porque é uma coisa que muitas vezes não procura. E isso gera mais briga. E não tem diálogo. E isso acaba afetando o relacionamento dentro de casa. Muito bom. Davi, você tem uma percepção muito boa. Você dentro das áreas humanas, se você for ingressar no futuro dentro das áreas humanas, você tem um talento nato para poder ter essa sensibilidade de entender essas questões. E são esse tipo de sensibilidade que precisamos aprimorar, todos nós, em relação aos nossos pais. Entender também é uma questão psicológica do tipo, a nossa relação com nossos pais é uma relação primária. Todas as nossas outras relações serão secundárias, terciárias. Se você tem uma péssima relação com seu pai ou com sua mãe, você pode reproduzir essa mesma relação com um chefe seu. Porque o chefe ele entra no papel de pai, ele entra no papel de mãe, muitas vezes. E se você já é acostumado desde pequeno a ter uma péssima relação com seu pai, com sua mãe, você pode reproduzir isso para as outras relações. Muitas vezes, dentro de relacionamento, o relacionamento às vezes não vai para frente, o relacionamento é um relacionamento conturbado, porque membros dessa relação têm uma péssima relação com a própria família. E acaba reproduzindo a mesma relação, inconscientemente, com o companheiro, com a companheira. E é algo para se pensar, e algo para entender como é importante você fazer as pazes com seus pais. Por mais que eles tenham te machucado, por mais que eles tenham trazido algumas questões, né, para vocês, mas é algo para se refletir. Cada caso tem sua situação. E se isso for um dilema muito grande, mais uma vez, vocês podem procurar ajuda para poder lidar com isso. E eu queria entrar também em outros pontos, em um ponto sobre o que a gente pode estar fazendo, né, para a gente poder estar, que não é só atacar a problemática, que é importante, mas também o que a gente pode estar melhorando nessa fase da adolescência. Entender também qual é a sua válvula de escape. O que é a válvula de escape? O que é que eu faço para me distrair, para poder relaxar? Né? Alguns jogar, às vezes alguém ir para a praia, às vezes alguém sair passear, às vezes uma pessoa ir para parque de diversão, às vezes, entende? Cada um tem sua válvula de escape. Entender a sua válvula de escape é muito importante para poder lidar com essa ansiedade, lidar com tudo isso do dia a dia e poder se distrair, se divertir, ter um cuidado com o outro. O outro é o outro, eu sou eu. Eu não posso jamais me comparar com o outro. Eu tenho minha construção, eu tenho minha história, eu tenho, né? Os meus pais tiveram a história deles, até onde eu cheguei foi mérito de todo o que foi passado da minha história. Eu não posso me comparar, me sentir menor e nem maior perante ao outro, né?
Porque tem gente que às vezes só se sente bem perto de pessoas que ele considera menor, entende? Tem gente que não consegue entrar em um ambiente porque o ambiente parece causar um tipo de sensação de inferioridade. Mas será que o ambiente está causando a sensação ou você está se sentindo inferior nesse ambiente? São coisas diferentes e precisa refletir. Gratidão. O exercício de gratidão é um exercício que o adolescente às vezes tem muito pouco ou quase nada, né? E a gente precisa ser grato de tudo que a gente tem. Por exemplo, todos nós hoje, os que estão aqui, em uma época de Covid como essa, em poder estar aqui, ou quem pegar o vírus e conseguiu curar esse vírus, né? Conseguiu tratar isso, aqueles que ainda não pegaram, é um movimento de gratidão. A gente precisa ser grato do que a gente tem, do que a gente pode enxergar, andar, falar, comer, entende? E às vezes a gente só fica preso nas problemáticas, só fica preso no que falta melhorar e não agradece o que precisa agradecer, né? Então, que também às vezes é uma falha dos pais. Os pais às vezes só critica, mas não elogia também. E às vezes a pessoa precisa também, isso precisa ser equilibrado. Mas existe uma corresponsabilidade desse jovem de também agradecer à mãe quando ela faz algo que é positivo, não só criticar. Porque às vezes a gente critica porque o outro só está nos criticando, mas a gente só dá isso para ele também. E só recebe isso dele. E às vezes a gente tem que ser a mudança, a gente tem que fazer o diferente para que esse ciclo se quebre. Outra questão, deixa eu ver o que eu posso estar trazendo mais hoje. Eu queria escutar vocês um pouco. O que é que vocês acham disso tudo até aqui? Ainda não temos comentários, mas a Antônia, Antônia deixou um recado aqui para Davi. Ó, Davi, você está representando a nossa fala muito bem. Aos tímidos aí, ó. Nicole falou que estar viva esse ano já é um presente. Ok. Estou aguardando mais mensagens, tá, gente? Pronto. Eu também percebo um ruído na nossa comunicação hoje, na nossa geração. O WhatsApp, que facilita muito, a gente acaba conversando com uma pessoa que às vezes está em outro país e a gente está ali conversando e se aproxima dessas pessoas. Mas as pessoas que estão próximas de nós, isso acaba acontecendo um afastamento, né? Em quantas casas já aconteceu de a mãe e os filhos se comunicarem pelo WhatsApp, sendo que estão um perto do outro, né? Isso é algo para a gente ativar nosso senso crítico. Peraí, né? Como é isso? E hoje se entende, falando psicologicamente, hoje se entende que parte da nossa comunicação, ela é corporal, ela é verbal, e quando a gente se comunica apenas por texto, a gente está ali 30% do que a gente está querendo dizer. A gente não está sendo agente de fato quando a gente escreve por texto. E muitos casos muitas problemáticas do adolescente hoje é entrar em assuntos sentimentais dentro do WhatsApp. Isso parece ser uma coisa assim, uma bobeira, mas acaba não sendo. Quando você entra no WhatsApp para você falar sobre sentimentos, isso dentro de uma discussão, dentro de um diálogo, isso pode chegar para outro de uma maneira completamente diferente. Porque tudo que eu digo, eu só garanto o que eu digo. Eu não garanto o que o outro entende do que eu digo. Por isso que em alguns momentos aqui, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de entender o feedback de vocês. Porque eu posso estar falando aqui horas sobre esse assunto e todo mundo está entendendo coisas completamente diferentes. Então, esse compromisso de
de passar a comunicação, a gente precisa também parar para refletir, porque a gente vive em uma sociedade, isso se estende não só da adolescência, mas para toda a humanidade hoje, onde a comunicação ela é mal interpretada, mas existe uma corresponsabilidade do comunicador, né? Ele, às vezes, ele se omite em se comunicar, entende? Ele tem medo de aparecer. Isso por exemplo, aqui mesmo, todo mundo prefere muito no anonimato, muito no, entende? Tem um receio de aparecer. E para a comunicação ela ser mais precisa, é necessário se aparecer. É necessário comunicar. E dentro de comunicação, dentro de casa, precisa também haver essa comunicação. Se você se sentiu ferido por alguém em sua casa, ou por alguém no colégio, comunique. Comunique, chame a pessoa para conversar, fale assim, não precisa dizer, nem sempre a gente precisa dizer. Isso pode sanar muitos casos de bullying. O outro fez uma brincadeira comigo que eu não gostei. Eu posso atacá-lo, eu posso batê-lo, eu posso rir, eu posso sair do local, mas o bullying vai continuar. Mas se eu chegar para a pessoa e falar assim, ô fulano, né? Ô Roberval, quando você diz isso para mim, eu me sinto muito mal. Quando você me chama de gordinho, eu me sinto muito mal quando você faz isso por mim. Eu fico muito triste quando você diz isso. Isso me machuca muito. Entende? E isso pode ser um grande diferencial, porque se eu piso, eu costumo falar com meus pacientes, se eu piso no seu pé, eu estou errado em pisar no seu pé? Estou. Mas ter um compromisso, uma corresponsabilidade minha, ou um compromisso, uma corresponsabilidade sua de dizer que quando eu piso no seu pé, dói. Né? Ciro, quando você pisa assim no meu pé, isso dói muito, mas dói muito mesmo. Isso me machuca. E isso faz toda a diferença, porque às vezes eu não tenho noção de quanto isso te machuca. E às vezes você não precisa nem dizer para o outro para ele parar de fazer. É só dizer o estado interno nosso, de dizer como a gente se sente quando isso acontece. Isso é na família, isso é com os amigos, isso é por falar para os autores do bullying, isso é no trabalho, isso é em vários ambientes. E a gente precisa praticar esse movimento. Faz sentido para vocês? E eu acho que por hoje, gente, tá bom. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem... Eu estou aqui para vocês responderem. O que é que vocês quiserem perguntar, quiserem falar, a gente pode estar aqui conversando. Mas eu acho que o que eu queria trazer para vocês hoje, acho suficiente. Teve uma aluna que levantou a mão. Hum. Acho que foi Jaiane. É Jaiane? Você quer falar? Pode falar. Bom dia. Bom dia, Jai. Na fala do senhor que o senhor falou que quando sofre bullying e tal, a gente tem que chegar pra pessoa e falar. Eu não sei com as outras pessoas, mas na maioria das vezes, comigo, que eu cheguei e falei, em vez de melhorar, chegou a piorar. A pessoa sabia que me machucava, em vez de se colocar no meu lugar e pensar na dor que eu sentia, não. Piorou e continuou fazendo e fazendo pior. Que antes fazia comigo e passou a fazer na frente de todo mundo. Entendi. Então, essa parte de chegar e falar com a pessoa para a pessoa entender, na maioria das vezes não dá certo. Entendi. E na sua fala eu percebo como machuca esse bullying que tá acontecendo no momento com você. E eu me pergunto, será que você conseguiu passar realmente como isso dói em você?
entende? E você pode também procurar ajuda para poder você aprimorar essa habilidade de poder se posicionar nesse momento. Porque eu entendo que existem algumas pessoas na sala que elas têm elas podem ter essa maldade de, mesmo perceber que isso dói no outro, continuar. E nesses casos, você precisa de uma ajuda para uma intervenção também. Você precisa falar com seus professores. Os pais desse outro adolescente precisam ser chamados, porque da mesma forma, né? Você não precisa ter medo assim de se expor, porque da mesma forma que ele está fazendo isso com você, ele pode estar fazendo isso com outras pessoas. Isso pode prejudicar a vida adulta de muita gente. Fale, Davi. Bom, assim, quando eu era mais nova, tal, várias vezes minha mãe já chegou a conversar com o pai de outros alunos que já fizeram bullying comigo. E, tipo, até assim, na maioria das vezes, alguns pais, em vez de pegar e tomar conta dos seus filhos para que não continue fazendo, às vezes simplesmente só dá uma risadinha e diz que é uma brincadeira, entendeu? Aí, tipo, acaba que o aluno não vem mais fazer bullying só por, por uma coisa que já fazia. Agora faz porque você, é mimada da mamãe, é não sei o quê. Sendo que você tá na sua razão de ir lá falar, entendeu? Sim. E como é banalizado o ato do bullying, né? Onde às vezes os pais não veem isso como uma problemática. Isso precisa ser levado em questionamento, precisa ter palestras como essa com os pais, com todos os alunos. Eu acho que movimentos assim pode desmistificar isso, porque quando uma pessoa praticar bullying com a Jaiane e o outro aluno vê, o outro aluno também vai ajudar a lidar com isso. Ela não vai estar sozinha. Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo e levar essa seriedade, isso precisa ser ampliado. É um compromisso tanto do colégio, né, como dos pais e também dos adolescentes, para que esse tipo de informação se amplie, porque a partir da democratização desse tipo de assunto, eu acho que isso pode ser diluído. Quer falar mais alguma coisa, Jaiane? Não, não. Ok. Davi? Eu gostaria de falar um pouco sobre, pegando um pouquinho a fala de Jaiane, eu compreendo o bullying como uma troca completamente injusta. Porque o bullying, na minha concepção, é uma pessoa que se usufrui de outra para ter a sua superioridade. Ou seja, eu acredito que quando uma pessoa ela pratica o bullying com a pessoa, ela pratica para se sentir superior àquela pessoa, pois muitas das vezes uma pessoa que pratica o bullying tem pessoas apoiando ela, tem pessoas rindo juntas, achando que é piada. Ou seja, e quando uma pessoa ela tem a coragem, porque eu considero isso uma tremenda coragem, falar para uma pessoa que pratica o bullying com você que você está se sentindo mal com ela fazendo isso, é uma coragem, porque muitas das vezes a gente vê uma parede imensa, como se fosse uma prisão, uma parede nos impedindo de falar, nos impedindo de ir além, entendeu? Então, eu considero isso um ato de extrema coragem. Então, isso aumentou o bullying. Provavelmente deve ter sido pela pessoa sentir a necessidade de mostrar que ela está no controle. Porque essa troca injusta é feita por uma pessoa que sofre para outra pessoa se sentir inferior sobre a dor daquela pessoa. Ou seja, quando a pessoa que se sente oprimida tenta cortar esse anexo, ela sente a necessidade de tomar o controle, ou seja, praticar um bullying mais forte. E os pais muitas vezes não compreendem essa complexidade que o bullying é. Acha que é uma brincadeira, acha que é alguma coisa que não deve ter relevância, mas é uma coisa que tem que ter uma relevância muito grande.
porque é o oprimido e o opressor. E muitas vezes esse oprimido se torna um opressor. Ou seja, é uma complexidade tão grande que mesmo falando ainda tem uns pontos ainda que precisam ser preenchidos. Que isso leva é um processo que leva um certo tempo. Tipo, é uma coisa muito grande. Essa troca injusta que o bullying é com uma pessoa. E é uma coisa que, tipo, tá se tornando muito frequente com o bullying da internet. Que é uma coisa super importante também. Porque são várias pessoas que falam uma coisa que, tipo, se você fala uma coisa, você é julgado, você é criticado. E outras pessoas, por acharem, tipo, alguma coisa no que aquela pessoa falou, apoia também. De novo, aquela troca injusta que o bullying. Tipo, e agora afetou a internet, que a internet são milhões de pessoas em um lugar só. Pessoas com pensamentos diversos, pessoas com pensamentos iguais, se unindo, é o tribunal da internet. E já pessoas ruins, são pessoas que têm as suas próprias emoções fragilizadas, que acham que para ser superior uma pessoa tem que oprimir a outra. É uma coisa extremamente complexa. Fala, Jaiane. Na verdade, hoje em dia, sobre o cyberbullying, as pessoas estão trocando muito. Expor sua opinião com ataque gratuito a uma pessoa. As pessoas acham que se a pessoa está se expondo na internet, ela tem por obrigação aceitar, ouvir tudo que o outro tem de falar. Mas há uma grande diferença entre você expor uma opinião e você fazer um ataque a uma pessoa que você sabe que vai fazer mal àquela pessoa. Então, o que a gente muito vê isso é nos comentários de várias publicações das pessoas atacando as outras gratuitamente por ela ser diferente, por ela ter um gosto diferente e simplesmente se defende com mas essa é minha opinião. Mas se sua opinião, a partir do momento que ela é para atingir uma pessoa, que sabe que vai machucar uma pessoa, não é para ser exposta, é para você guardar para você. Entendeu? Então as pessoas querem expor, falar coisas horríveis com pessoas e depois simplesmente dizer que é uma opinião, sendo que não é. Por isso que, antes, sobre a fala de Davi, tem um livro de Paulo Freire que ele fala sobre a pedagogia da autonomia, né? Do opressor e oprimido. A pessoa é oprimida a vida toda, mas quando ela tem a oportunidade de sair daquela posição de oprimida, ela acaba se tornando um opressor. Paulo Freire já dizia isso. E Jaiane tem toda a razão sobre essa questão desse comentário na internet, desse cyberpunk, que quando a pessoa se expõe, o outro chega lá e bota comentários no intuito de ofender, principalmente aquelas pessoas que têm perfil fake, né? Onde a pessoa não tem, ela nem se compromete em si. Só quem está se expondo é a pessoa que postou. A outra que está comentando, ela nem se expõe porque ninguém sabe quem ela é. Então ela pode falar tudo que ela quiser e não está nem aí. E por isso que eu trouxe toda essa fala que eu trouxe nessa palestra, sobre a gente olhar as redes sociais de uma forma diferente. A gente não pode levar a sério. A gente não pode internalizar isso. Porque é perigoso. Entende? É perigoso. A depender, se a pessoa ela tem isso como uma verdade, tem isso como faz parte da vida dela, sobre o que a gente conversou hoje, sobre que o meu perfil, o meu avatar é algo que não pode ser maculado, porque aquilo ali sou eu, é uma parte de mim, aquele perfil no Instagram ou no Facebook.
e alguém chegue e joga um comentário depreciativo, pode levar esse indivíduo a um quadro de depressão, suicídio, a depender da fragilidade dele. Mas o quanto esse indivíduo está levando tão a sério essa rede social. E a gente precisa questionar isso. A gente vê hoje escravizado pela rede social. E quando a gente parar para ver a rede social, colocar a rede social em outro lugar que ela está tendo, a gente pode não internalizar essas coisas. O que é que vocês acham? Ciro, tem uma pergunta aqui de Mércia. O que fazer quando o bullying chega a ser físico? Como reagir a isso? Pronto. Perceba que a gente falou sobre vários assuntos. E o bullying é algo que está marcante, né? Nesse 80 pessoas, né, que está variando aqui participando. E quando o bullying se torna físico, isso já é crime, né? Quer dizer, já era crime quando o bullying ele não é físico, quando ele é online, mas quando ele chega em um ponto físico, você está diante de uma pessoa que não está só... esse autor desse bullying, ele é de um nível de periculosidade muito maior e precisa de uma intervenção ainda mais imediata. Sendo que esse trabalho é um trabalho de intervenção de antes que isso aconteça, né? A gente tem que trabalhar com essa adolescência para que esse assunto seja diluído e que não permita mais o bullying acontecer. Mas o bullying que acontece hoje, quando ele passa a ser físico, eu acho que, no meu olhar, já procurar autoridade, porque isso é uma agressão comprovada, né? Isso não pode estar acontecendo. Não pode estar acontecendo. Porque é perigoso para a vítima, porque a vítima se fere e pode acontecer algo pior, e é perigoso para o autor, porque o autor do bullying, que ele evolui de uma forma física, ele pode se tornar uma pessoa com questões comportamentais perigosas para a sociedade no futuro. Então, a intervenção tem que ser feita de modo mais do que imediato. Mais alguma pergunta? Mais alguém queira falar? Pamela deixou um comentário aqui que ela falou assim, ó, deveria fazer palestra nas escolas sobre o bullying, suicídio pelo fato de ser uma situação vivida por muitas pessoas. Sim. Isso, exato. E o suicídio, o pensamento suicida, acho que a gente não fala sobre isso, e tocou esse ponto, e é importante a gente também falar um pouco sobre esse pensamento suicida, que alguns adolescentes, eles começam que inicia com a vontade de querer sumir, com a vontade de querer desistir, e ela começa a ter alguns sinais de que isso começa a crescer na mente dessa pessoa, entender que nem todo mundo que quer se suicidar, por mais louco que isso pareça, a pessoa não necessariamente quer tirar a vida. Ela quer tirar essa dor que ela não consegue suportar. É uma dor psicológica que essa pessoa não consegue mais suportar. E na mente desse adolescente, pegando o público de adolescente, né? Na mente desse adolescente, ele já tentou de tudo, mas nada soluciona. Então, ele pensa como última instância o suicídio, porque é a única forma de tirar essa dor. Só que o questionamento é, será que você já tentou de tudo? Você já foi para um psicólogo, já procurou ajuda, já entende? Existem vários leques de terapias que podem ser feitas
para poder lidar com isso. Vários processos de autoconhecimento, de autoajuda, entende que pode estar trabalhando essa questão. Será que você já tentou de tudo? Quantos anos você tem? Né? Qual é a trajetória de sua vida? Você está no começo da sua vida. Você está passando por uma fase que todos estão passando e precisamos sobreviver a ela. Então, você não tentou de tudo para poder chegar nessa decisão. Entende? Porque é esse tipo de pensamento que muitas vezes leva a alimentar esses pensamentos. Pronto, gente. Já estamos já dentro do horário, certo? Então, eu quero agradecer, Ciro, a nós aqui, as professoras de linguagem, estamos agradecendo a vocês sobre a sua participação, tá? Da nossa ACC, por estar interagindo com os nossos alunos, certo? Com esses temas, né? Da adolescência, que é muito importante realmente ouvi-los, né? Você tem que ouvir, porque é uma transição assim, muito difícil, né? Todos nós sabemos, quem teve filho, tem filhos nessa idade, sabe que é uma transição, uma fase que é muito difícil, de rebeldia, né? De muita coisa. E isso reflete realmente na escola. Tá? Quando o aluno, não estou direcionando a ninguém, mas quando os alunos não são bem direcionados, a escola acaba passando também, né, por ter que viver essa fase com eles, né, interagir junto com eles, né, fazer com que eles entrem, né, dentro daquela coisa do estudo, porque tem muitos que não querem estudar, tem muitos que, com essa coisa, excesso de rebeldia, eles não perdem interesse no estudo, né? Então, a gente tem que interagir com eles. Tá certo? Então, nós agradecemos a você pela sua participação. Obrigado. Tá certo? E é isso que quero te dizer, que você foi muito importante, tá? Na sua fala nessa CC. Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer. Eu gostei.